Boa noite a todos. Eu sou Antônio Marcelo Jackson, professor da Universidade Federal de Ouro Preto e coordenador do curso de Pedagogia, modalidade de ensino à distância, do Departamento de Educação e Tecnologias dessa universidade. Eu gostaria, antes de mais nada, parabenizar o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e Região, na pessoa de seu presidente, Zé Omar Tessari, e, claro, toda a sua diretoria, pelo lançamento do Cine Arigó. Pedir desculpas pela minha ausência física, eu deveria estar presente, mas lamentavelmente isso não será possível. E a fazer uma rápida apresentação de alguém que se transformou de um aluno em um mestre, tá? Que eu posso dizer isso sem problema nenhum. Fala, é claro, do nosso querido Erasmo Quirici. O Erasmo, eu o conheci há alguns anos atrás como aluno do curso de graduação do Centro Universitário Geraldo de Biase, no curso de História, e é interessante porque é uma pessoa que já é um daqueles raros casos, né, do aluno que já possui uma leitura prévia e, evidentemente, se prende com unhas e dentes a essa leitura, e está mais do que certo, tá? Isso não é errado, e fazia com que tivéssemos, isso fez com que, melhor dizendo, tivéssemos conversas e debates, às vezes, até bem interessantes. É claro que eu estimulava isso. Eu passo bem longe de ser qualquer professor que quer impor a sua verdade. Eu parto do princípio que o papel do professor é provocar o aluno, é fazer com que o aluno aprenda a pensar, e é a única coisa que um professor tem capacidade, se tiver boa formação, para fazer. E esse trabalho do Erasmo, ele trata de coisas muito interessantes e está preso a uma ideia que é muito cara a ele, que é a discussão política em Volta Redonda, que é a discussão dos sindicatos em Volta Redonda, que é a discussão dessa política dos sindicatos, da igreja em Volta Redonda, mas sempre pensando na conjuntura nacional, sempre tendo a clareza de que o que acontecia na cidade do Vale do Paraíba não estava distante, não estava estancado do restante do país. Muito pelo contrário. Às vezes, e isso o Erasmo, nos seus trabalhos, que eu tive a oportunidade de assistir, demonstra clarissimamente, é que esses valores, os debates, as ações, as tensões, principalmente na cidade de Volta Redonda, faziam com que essa cidade fosse uma espécie de microcosmo do Brasil. E isso é algo interessantíssimo. São poucos os casos que a gente pode pensar nisso. Eu, então, que sou historiador por graduação, com mestrado e doutorado em ciência política, eu afirmo isso. São raras vezes a gente tem um microcosmo de algo bem maior. E Volta Redonda é um microcosmo, tá? Por isso, qualquer trabalho sobre essa cidade, qualquer trabalho sobre as tensões e ações políticas aí, formam um debate interessantíssimo, para dizer pouco, tá? Tanto que o Erasmo, num documentário que ele dirigiu há poucos anos atrás, que foi o Sacerdote do Povo, eu levei esse documentário para um projeto que é dirigido na Universidade Federal de Ouro Preto pelo professor André Duarte. Esse projeto chama-se Polos de Cinema. E como se dá esse projeto? Esse projeto, a ideia é apresentar algum filme, tá, para os alunos do curso de Educação à Distância, do curso de Pedagogia, e esses alunos, depois vão ter um debate, ou com o diretor, ou com um professor do curso que entenda sobre aquele tema. E nesse caso do Sacerdote do Povo, foi o próprio Erasmo, o próprio diretor que esteve lá. E o sucesso foi absoluto. Todos os alunos ficaram encantados, o professor André Duarte teceu inúmeros elogios, não ao filme apenas, mas também aos comentários feitos por Erasmo naquela noite, tá? Apresentando aos alunos. Então, quando eu vejo agora o lançamento dessa websérie, eu só posso ter a melhor expectativa, eu só posso ter a melhor esperança de um trabalho que novamente vai ser magnífico. E nesse caso, é claro que sempre alguém pode pensar o seguinte, mas o Erasmo, ele acaba sendo um idealista demais, ele se prende sempre a um argumento que pode não ser o mesmo, mas ele é quase um desdobramento de uma fonte original, de uma preocupação que é central na vida dele. E nessa hora, o Erasmo, que me desculpe, mas eu acabei me lembrando do texto de um cara que tecnicamente era um grande aristocrata. Eu estou falando do poeta e autor argentino Jorge Luis Borges. Borges tem uma passagem que, numa entrevista, ele diz mais ou menos o seguinte:
Mas alguma coisa assim tão vaga como o futuro histórico, eu não sei se conseguiria pensar dessa maneira. É claro que eu passei a vida relendo Schopenhauer, e Schopenhauer acreditava que procurar um propósito na história seria o mesmo que procurar rios, baías ou leões nas nuvens. A gente só encontra porque procura. Mas Schopenhauer acreditava que a história não tinha finalidade alguma. Eu acho muito triste pensar dessa maneira. Devemos pensar que a história tem um fim, pelo menos um fim ético, e quem sabe uma finalidade estética também, porque senão nós viveríamos num mundo caótico, o que talvez seja verdadeiro, mas não é alentador. Entretanto, eu me lembro que os nossos sonhos também são parte da realidade e podem nela interferir, de modo que, se o sentido da história for procurar rios, baías ou leões nas nuvens, isso com certeza já é alguma coisa. Se o Erasmo, com seus filmes, apenas ele tenta concretizar os seus sonhos, sinceramente a gente nunca vai saber. Agora, com certeza, como lembra Borges, os sonhos também são parte da realidade. E o Erasmo, ao sonhar, nos faz refletir também sobre essa realidade. Muito obrigado a todos, um ótimo filme a todos vocês, uma ótima websérie, um grande abraço e até uma oportunidade que eu espero não tarde que eu possa estar nessa cidade, que eu tenho um enorme carinho. Abraço a todos.